Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título As Bodas do Cordeiro. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre, em primeiro lugar, as bodas do Cordeiro. Em segundo lugar, vamos falar sobre a rejeição ao convite do Cordeiro. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a noiva do Cordeiro. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. As bodas do Cordeiro. Descrição das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro será uma grande festa no céu, celebrando o anunciado casamento de Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. Será uma das maiores festas celebradas no céu, envolvendo um incontável número de filhos de Deus, representando a igreja e o Senhor Jesus. Sem contarmos com os anjos celestiais como testemunhas vivas desta tão sonhada festa pela igreja do Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 6 ao 9, que diz o seguinte: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Profecias das bodas do Cordeiro. O primeiro a profetizar sobre isto foi o apóstolo João, que em uma de suas visões sobre o Apocalipse, ele atesta claramente o casamento de um noivo puro e santo com uma noiva pura e santa. Apocalipse 19:7 diz: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Outra profecia agora falada pelo Senhor Jesus Cristo sobre as bodas do Cordeiro foi na parábola do servo vigilante, onde Jesus anuncia um casamento, onde nos exorta a ficarmos vigilantes para a sua bendita volta. Esta anunciação do casamento nos remete a pensarmos no acontecimento das bodas do Cordeiro, que há de ocorrer brevemente. E isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 12, versículos 35 ao 37, que diz o seguinte: Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe a abram. Bem-aventurado aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, se encontrar vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa
e aproximando os servirás. Portanto, aqui também o Senhor Jesus anuncia implicitamente as bodas do Cordeiro. Mas quem serão os participantes das bodas do Cordeiro? Em primeiro lugar, nós temos o noivo, o Senhor Jesus Cristo. O noivo é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, pois o próprio Cristo, ensinando sobre o jejum, se autodenomina como noivo de um casamento com uma noiva, no caso, a igreja. E no Evangelho de Jesus, ainda em Lucas, capítulo de número 5, versículos 33 a 35, nós podemos então contemplar esta autodenominação de Jesus como noivo. Lucas 5, 33 ao 35. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com ele o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Outro participante das bodas do Cordeiro é a noiva. O apóstolo Paulo, proferindo a sua defesa ministerial para a igreja de Corinto, afirma claramente que tem um extremado zelo pela igreja e que a prepara para apresentá-la pura e santa para o esposo que é Cristo. E isso nós podemos ler na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 11, versículos 1 e 2, que diz assim. Primeira carta aos Coríntios, versículos 1, na realidade, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 e 2, de que diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O terceiro participante, ou participantes, nós podemos dizer que será o anfitrião, Deus Pai, e os convidados para o casamento. O evangelista Lucas, na parábola da grande ceia, proferida pelo Senhor Jesus, retrata a extensão do Evangelho de Cristo a todos e coloca implicitamente Deus Pai como aquele que planeja e organiza o casamento do Senhor Jesus com a igreja. E este evento será testemunhado por um seleto grupo de convidados e seres celestiais. Lucas, capítulo de número 14, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 14, versículos 15 ao 24, diz o seguinte: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo.
rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O tempo e o local das bodas do Cordeiro. Apesar de não sabermos nem o tempo, nem a hora da segunda vinda de Cristo, este casamento com uma grande festa dá-se-á logo após o arrebatamento da gloriosa Igreja do Senhor Jesus e do tribunal de Cristo, e será realizado no céu. Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 ao 7. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Sai uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Vamos passar agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre a rejeição ao convite do Cordeiro. A parábola das bodas, narrada no capítulo 22 de Mateus, distingue claramente 2 grupos de pessoas, sendo o primeiro grupo aquele que é categorizado como os herdeiros do reino de Deus. Porém, rejeitam este convite e até maltratam, matam os mensageiros do Senhor Jesus. O outro grupo é aquele que é categorizado como todos convidados para a salvação em Cristo Jesus, sejam maus ou bons, considerando que aqueles que aceitam o convite do Evangelho de Cristo para a salvação e se revestem de vestiduras brancas de santidade, participarão das bodas com o Senhor Jesus no céu e terão vida eterna. Entretanto, aqueles que o rejeitam serão condenados eternamente ao sofrimento no lago de fogo. A parábola enfatiza que muitos serão chamados
para a salvação, mas poucos serão escolhidos. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 22, versículos 1 ao 14, diz o seguinte. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois encevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Passemos agora a falar sobre o item 3 da lição: a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, representada pela igreja gloriosa, arrebatada, tem como características peculiares a de ser fiel, santa, raça eleita, sacerdócio real e propriedade exclusiva de Deus. Na primeira carta de Pedro, em seu capítulo de número 2, versículos 9 e 10, diz o seguinte. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Como igreja santa, enquanto estivermos neste planeta Terra, temos que glorificar o nome de Jesus, obedecendo à grande comissão ordenada pelo Senhor, à igreja, que é a de ir por todo o mundo e anunciar as boas novas. E a partir desta missão, a igreja deve agir segundo as seguintes atividades. Em primeiro lugar, evangelização. A missão evangelística remete à igreja e ao encontro das pessoas. Fazer discípulos, tornando-as seguidoras de Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando-as as doutrinas bíblicas. E isso nós podemos ler em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 ao 20, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em segundo lugar, como atividade primordial da igreja, nós temos o batismo nas águas e Santa Ceia. Esta missão promove a confissão pública da pessoa de que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de sua vida, sendo então a porta visível de entrada da pessoa para agregar-se à igreja institucional e a integrá-la na igreja local. E isso nós podemos ler no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 2, versículos 38 ao 42, que diz o seguinte: Atos 2, 38 a 42. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Em terceiro lugar, temos como missão da igreja o discipulado e o ensino. É a missão educadora da igreja, pois ser discípulo quer dizer ser aprendiz, seguidor do seu mestre, e muito da imaturidade espiritual dos membros de uma igreja é resultado direto da ignorância destes em relação às doutrinas essenciais da palavra, ou seja, da doutrina da igreja. Carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 5, versículos de número 11 ao 14, diz o seguinte: A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Em quarto lugar, adoração. A missão de adoração ao Senhor deve ser estimulada pela igreja, onde toda a membresia deve se render a Deus, chegando-se a Ele de modo reverente, submissa e agradecida a fim de glorificá-la. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João em seu capítulo de número 4, versículos 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em quinto lugar, nós temos a proclamação da palavra de Deus.
É a missão principal da igreja, em proclamar a palavra de Deus para que todos se arrependam e sejam perdoados os seus pecados para a salvação em Cristo Jesus. E nós podemos ler então em Atos, capítulo 3, versículos 18 a 26, que diz o seguinte: Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Em sexto lugar, nós temos a missão ética da igreja. Nesta missão, a igreja deve exortar a membresia a ter o caráter de Deus, santidade, justiça, amor, misericórdia, e os atributos do Senhor expressos através de seu comportamento social. E nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 5, versículos 13 ao 20, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 10, versículo 32, há também uma menção relacionada à missão ética da igreja, que diz o seguinte: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus.
como sétima missão da igreja, enquanto estiver aqui na terra, se preparando para as bodas do Cordeiro, nós temos a missão social da igreja. É a missão em que a igreja deve buscar, de acordo com as suas possibilidades e limitações, a transformação das estruturas sociais, visando a implementação de uma justiça social equilibrada. E nós podemos ler em Atos, capítulo de número 4, versículos 42 a 46. Atos, capítulo de número 4, Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, 42 a 46, o seguinte: Atos, capítulo de número 4, versículos de número, na realidade é do 32 ao 36, que diz assim: Da multidão dos que creram, era o coração, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse em um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Portanto, a missão social da igreja. Aconselhamento cristão. É a missão auxiliadora da igreja, de modo a exortarmos mutuamente todos os dias, para não sermos endurecidos pelo pecado. E nós podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículos 7 ao 15, esta condição da igreja de aconselhar, de aconselhamento. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança desde que o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Em nono lugar, como missão da igreja, nós temos a visitação. É a missão consoladora, que socorre, encoraja e consola uma pessoa em suas necessidades espirituais e até mesmo materiais. E isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 10. E nós vamos ler do 1 ao 12. Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 12. Depois disto, o Senhor designou outros 70
E os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nele houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés. Sacudimos contra vós outros, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Como 10ª atividade da igreja, enquanto estiver no planeta Terra, se preparando para as bodas do Cordeiro, nós temos a comunhão dos santos. É a missão conciliadora e de união entre os crentes, visando uma unidade de fé. E agora nós vamos para a carta aos Efésios, em seu capítulo de número 4, no versículos 1 ao 6, diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em 11º lugar, nós temos a preservação da doutrina. Nesta missão, a igreja deve pautar o ensino doutrinário de forma inegociável, tendo como plataforma principal a Bíblia Sagrada. E nós podemos ler na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo de número 4, versículos 11 ao 16, o seguinte: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E por último, em 12º lugar, como atividades da igreja, enquanto estiver aqui na terra, se preparando para as bodas do Cordeiro, nós temos o avivamento espiritual. Esta é a missão dinâmica da igreja, em toda a sua existência, como um organismo eclesiástico. E nós podemos ler na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículos 1 ao 10, esta situação. Diz assim a palavra do Senhor:
Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Concluindo a nossa aula de hoje, as bodas do Cordeiro será a maior celebração a ocorrer no céu. Considerando que estarão reunidos nesta gloriosa festa a Igreja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e todos seres celestiais criados. Aleluia! Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.